Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar sobre o uso das razões trigonométricas para a obtenção de distâncias inacessíveis. Ou seja, quando vocês estiverem a uma certa distância de alguma coisa, uma estrada, uma montanha, uma árvore, às vezes a gente pensa que não dá para fazer aquela medição, ou não tem como. Mas na trigonometria, ela mostra o quanto é simples e fácil a gente ver. Um exemplo, você quer saber a altura de uma montanha, mas você está em cima, por exemplo, de um carro. Dá para você saber a distância da montanha e a altura. E ainda tem que, se você estiver em cima do carro, você tem que tirar aquela medida mais aquela altura do seu pé até o chão. Tem como saber tudo isso. Parece difícil, mas não é. Tudo bem? Então a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos lá. Razões trigonométricas resolvendo distâncias inacessíveis. A trigonometria depende das relações de seno, do cosseno e da tangente para determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis dos triângulos, como a gente já viu. Aplicação na arquitetura. O objeto principal da trigonometria é determinar medidas de ângulos e distâncias inacessíveis. Seu surgimento é atribuído aos estudos trigonométricos e suas bases estão associadas aos elementos do triângulo. As situações envolvendo ângulos e medidas no cotidiano são comparadas nas figuras triangulares, no intuito da aplicação das relações e razões trigonométricas. As relações trigonométricas são o seno, o cosseno e a tangente. Observe a formação, das relações. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vamos lá. Distâncias inacessíveis, utilizando as razões trigonométricas. Vamos ver seus objetivos. Utilizar o método utilizar o método da triangulação para determinar a altura ou a distância a qualquer objeto. É como a gente falou. Você pode tirar a medida, a distância e a altura de qualquer situação que você vê. Daqui a uma extremidade, até onde o seu olho consegue enxergar, até uma certa altura onde você determinar. Tudo bem? Os procedimentos. Ver como se podem calcular as distâncias a pontos inacessíveis recorrendo ao método da triangulação. Segue-se um exemplo de como utilizar este método. Suponha-se que a distância a determinar é da base ao topo, de uma montanha. Isso pode ser feito colocando duas estações de observações em A e B, ambas separadas por uma distância conhecida que será considerada como a linha da base. Lembrando, nós temos a linha da base e uma linha também chamada linha imaginária, Que ela é chamada linha da base, mas é aquela linha imaginária que você imagina. Considerando o topo da montanha como sendo o ponto C. Fica-se Agora com o triângulo ABC
como mostra a figura. Então vamos lá. Tem a figura 1 e a figura 2 aí. No caso aí, a figura 1. Nós temos aí uma montanha, onde ele vai mostrar a triangulação. O A, o B, tá? Que é aquela linha de base no chão, e as duas linhas que você vai fazer o encontro, que é o ponto C, que a gente necessita. Então, olha aí do outro lado, na figura 2, nós vamos ter, além das duas linhas, né, subindo, nós temos também a linha de base, A e B. Então, na linha B, ligando com a linha D, e na linha A com a linha C. Mas nós temos aí um encontro lá em cima, tá? Temos aí o A, B, C e D. Então, observe, A e E, B e D. O ponto de encontro lá em cima vai ficar referente como o ponto C, fechando o triângulo. Então, na estação A, o ângulo alfa, observe que na figura 2 nós temos dois ângulos ali abaixo. O ângulo alfa é observado e medido entre as direções B e C. Na estação B, o ângulo beta é observado e medido entre as direções A e C. Então, observe aí, pessoal. Nós temos aí dois ângulos abaixo, o alfa e o beta. Utilizando agora uma escala conveniente, desenha-se a linha AB da base e as linhas AE e B e D são construídas em relação aos ângulos alfa e beta, usando um transferidor para medir os ângulos. O ponto de interseção entre A e B e D é o ponto C, tá? Que corresponde ao topo da montanha. Então, observem bem. Quando ele diz aí que de A a E, nós temos uma linha, observando bem a segunda figura. B e D, nós temos outra linha. E no encontro, lá em cima, nós vamos ter o topo da montanha. Aí a gente volta para a primeira figura. Observem bem. A explicação está bem demonstrada no desenho. Se a escala foi bem feita, é agora possível medir no desenho, com alguma exatidão, a distância entre a base, linha A e B, e o topo da montanha, e depois converter, recorrendo novamente à escala dessa distância para as unidades reais. Então, olha aí, ó, nós temos aí as medidas usando o transferidor. Observe que eu botei isso aqui só uma amostra. A escala é igual à dimensão do desenho dividido pela dimensão real. Então aí nós temos, ó, A e B são posições do transferidor, pontos visada. Então olha só, os dois eles vão mostrar o ponto de visualização. Você está no chão e olha para cima da montanha, que é o ponto visado. O C seria o ponto cuja a distância AC ou BC se quer determinar, né? O que você está querendo, tá? É a altura, é o encontro. E a distância entre os dois pontos divisada. Que esse também a gente pode fazer o cálculo. Então vamos lá. Para ver isso aí, a gente vai ver aqui, como vocês bem já conhecem, esse tipo de situação. O exemplo aí, o exemplo 1. Ao decolar, um avião forma com a pista um ângulo de 30 graus. Determine a sua altura após ter percorrido a distância de 2.000 metros. Então observe aí, pessoal, o esquema da situação. Tem a pista,
Aí tem a hipotenusa, né, que é essa linha reta subindo, que é a distância de 2.000 metros. Eu quero saber a altura, que é o valor x que está do lado contrário. Tá? E nesse meio intervalo aí eu tenho um ângulo de 30 graus. Então aí, logo sabendo disso, se eu tenho esse ângulo de 30 graus, eu vou saber o quê? Que eu vou trabalhar com seno. Então, meu seno de 30 graus é igual a x sobre 2.000. Quanto vale o x? Quanto vale o seno de 30 graus? Vale 1 sobre 2. E aí a gente usa uma regra de 3 simples, não é isso? 1 vezes 2.000 e 2 vezes x. Então ficaria 2x é igual a 2.000. X é igual a 2.000 dividido para 2. X é igual a 1.000. Portanto, aí a altura do avião será de 1.000 metros. Então vejamos aí esse próximo exemplo. Uma pessoa de 1,80 m, né, de altura, está a uma distância de 10 metros de uma torre. Sabe-se que a pessoa observa a torre sob um ângulo de 60 graus. Determine a altura da torre. Então aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, observe bem essa figura do lado. Como ela é bem simples. Nós temos aí a altura x, nós temos aí um ângulo, né, de 60 graus, e nós temos uma distância de 10 metros. Mas tem que ter muito cuidado, que tem que saber logo da altura da pessoa, que é de 1,80 centímetros, ou seja, de 1,80 m. Então, nesse caso aí, nós vamos trabalhar com a tangente, não é isso? Então, a minha tangente aí é de 60 graus. Tangente é igual a x sobre 10. Quanto é que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3, que é igual a x sobre 10. Então, trocando aí, vai ficar multiplicação dos meios pelos extremos, x é igual a 10 raiz de 3, que equivale, raiz de 3, a aproximadamente 1,73. Sabendo que a raiz de 3 vale isso, eu vou fazer x é igual a 10 vezes 1,73, que dá mais ou menos aproximadamente 17,3. Então, a altura, que aproximadamente é 17,3, mais a altura da pessoa, que é 1,8, que é igual a 19,10 metros. Temos aí um outro. Nesse desenho abaixo, está representado um instante em que um satélite de órbita de baixa transmissão, o sinal de baixa transmite o sinal para uma antena receptora. Então observe aí que tem esse desenho, pessoal. E ele está dizendo que o meu seno de 57 graus vale 0,839, o meu cosseno de 57 é igual a 0,545, a minha tangente de 57 graus também é igual a 1,54. Qual é a distância S que esse sinal de satélite deve percorrer para chegar até a antena receptora? Nós temos aí 5 alternativas. Observe como é simples e rápido. Em relação ao ângulo dado 57 graus, a situação fornece o cateto oposto, 839 km, e pede a hipotenusa. Assim convém usar o seno de 57 graus. Com isso, nós temos o seno de 57 graus é igual a 839 sobre S. Então, nós vamos ter aí 0,839, que é igual a 839 sobre S. Então, nós vamos ter 0,839S é igual a 839. Isolando S, vai ficar 839 dividido para 0,839,
que é igual a 1.000 quilômetros. Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra C. Portanto, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.